Helena sempre teve uma visão simples sobre a vida. Ela não desejava riquezas extravagantes ou aventuras mirabolantes. O que ela realmente queria era algo muito mais profundo, uma família, amor verdadeiro, e uma vida tranquila ao lado das pessoas que amava. Foi assim que ela conheceu Rodrigo, o homem que parecia compartilhar exatamente essa mesma visão. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, algo no coração de Helena dizia que ele era a peça que faltava em sua vida. Rodrigo, com seu jeito carinhoso e atencioso, a conquistou sem esforço. E em pouco tempo, o que começou como um encontro casual se transformou em um amor que parecia indestrutível. Eles se casaram em uma pequena cerimônia, rodeados apenas por aqueles que mais importavam para eles. Não precisavam de pompa nem circunstância. O que importava era a promessa que fizeram um ao outro, estar juntos, sempre. E assim viveram por muitos anos, construindo uma família e compartilhando momentos que enchiam o coração de Helena de felicidade. Alice e Gabriel, os filhos do casal, eram a prova viva de que o amor entre eles florescia. Alice, com seu jeito doce e sensível, e Gabriel, o caçula, cheio de energia e curiosidade, tornavam cada dia mais especial. Para Helena, a vida parecia ter chegado à perfeição. Rodrigo era um pai presente, sempre pronto para dar conselhos, contar histórias, e ser o exemplo que seus filhos precisavam. Ele fazia questão de que as refeições em família fossem sagradas, momentos em que todos se reuniam para compartilhar não apenas comida, mas também as pequenas e grandes alegrias do dia a dia. Helena se sentia completa. Eles não tinham muito dinheiro, mas nunca faltava o essencial: carinho, respeito e união. A rotina deles era tranquila, como uma brisa suave em um dia ensolarado. Helena ia trabalhar como enfermeira, uma profissão que ela sempre amou, enquanto Rodrigo se dividia entre o trabalho e os momentos em família. Aos finais de semana, eles gostavam de fazer pequenas viagens para o interior, visitar lugares simples e aproveitar a companhia um do outro. Cada sorriso, cada gesto de carinho, e cada conversa no silêncio da noite reforçavam a certeza de que Helena tinha tudo o que sempre sonhou. Porém, como sabemos, a vida tem seus próprios planos. O que parecia ser um cenário perfeito logo seria desafiado por forças muito além do controle de Helena, e o que começou como um conto de felicidade logo se tornaria uma jornada de dor, resiliência e amor incondicional. Helena estava na cozinha, preparando o jantar, enquanto Rodrigo brincava com as crianças na sala. A casa estava cheia de risos e vozes, e o cheiro de comida caseira preenchia o ar. Tudo parecia exatamente como deveria ser. Ela mal podia imaginar que aquela noite seria a última vez que ouviria a risada contagiante de Rodrigo. Era uma noite comum, até que o telefone tocou. Helena atendeu, sem suspeitar que aquela ligação mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da linha, uma voz fria e formal. Acidente, emergência, hospital. As palavras vieram como socos, atingindo-a no peito e tirando seu ar. O que antes era uma vida tranquila e segura se desfez em segundos. Desesperada, Helena correu para o hospital, tentando segurar as lágrimas enquanto pensava no pior, mas torcendo pelo melhor. Chegando lá, a realidade era cruel. Rodrigo havia sofrido um acidente de carro grave a caminho de buscar algo que havia esquecido no trabalho. Ela entrou na sala de espera com os olhos cheios de esperança, mas os rostos dos médicos já diziam tudo. O tempo parecia ter parado, e a sensação de vazio tomou conta de Helena quando ouviram as palavras que jamais esqueceria: fizemos tudo o que podíamos. O mundo de Helena desmoronou naquele instante. Rodrigo não voltaria mais para casa. O homem que havia sido seu alicerce, sua alegria, o pai de seus filhos, não estava mais lá. De repente, o peso do mundo caiu sobre seus ombros, e o que antes parecia fácil agora se tornava insuportável. Voltar para casa sem ele foi uma das piores experiências que ela já viveu. O silêncio da casa que costumava ser preenchido pelo riso de Rodrigo agora era ensurdecedor. Cada canto da casa lembrava Helena de sua ausência. Alice e Gabriel, ainda pequenos, não entendiam a dimensão da perda. Alice chorou, perguntando quando o pai voltaria. Gabriel, ainda tão jovem, apenas observava, sem compreender completamente o que estava acontecendo. E Helena,
Tentando ser forte para os filhos, sentia uma dor que parecia impossível de suportar. Cada noite era uma batalha contra a solidão, o desespero e o vazio que agora preenchia seu coração. No meio dessa escuridão, Helena sabia que não poderia se permitir desmoronar completamente. Ela era tudo o que restava para seus filhos. Mas como seguir em frente quando o pilar de sua vida foi arrancado de forma tão brutal? O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a cidade, mas dentro da pequena casa de Helena, o cenário era bem diferente. O calor da luz do sol se misturava com o frio de um novo começo. O silêncio era constante, intercalado apenas pelo som ocasional dos utensílios de cozinha e o murmúrio das tarefas diárias. Helena estava sozinha, com o peso do mundo sobre seus ombros. A ausência de Rodrigo se fazia sentir em cada canto, cada momento de sua rotina. Durante o dia, Helena se esforçava para manter a aparência de normalidade. Ela se levantava cedo, preparava o café da manhã para os filhos e os enviava para a escola. Cada tarefa cotidiana parecia uma batalha contra a dor que se escondia por trás de seu sorriso forçado. As manhãs eram particularmente difíceis. Ela passava os primeiros minutos após acordar tentando acreditar que tudo não passava de um pesadelo. O trabalho no hospital, que sempre foi uma fonte de realização para Helena, tornou-se um fardo. Ela cuidava de seus pacientes com a mesma dedicação de sempre, mas cada ato de compaixão parecia um lembrete de sua própria solidão. Seus colegas de trabalho notavam a mudança em seu comportamento, mas Helena se fechava em uma casca de resiliência, escondendo a dor por trás de uma fachada de profissionalismo. Era como se ela estivesse em uma linha tênue entre a necessidade de se manter forte e o desejo de desmoronar. À noite, quando os filhos estavam na cama, o peso da responsabilidade se tornava ainda mais palpável. A casa, agora um refúgio silencioso, era onde Helena permitia a si mesma o luxo de chorar. Sentada no sofá, sozinha, ela se lembrava das risadas de Rodrigo, das conversas e dos planos que haviam feito juntos. Agora, todas essas memórias eram como fantasmas que assombravam sua solidão. O coração dela estava dividido entre o desejo de deixar tudo desmoronar e a necessidade de ser a âncora firme para Alice e Gabriel. O trabalho e os desafios diários tornaram-se sua forma de escapar, uma maneira de se manter ocupada e evitar o colapso emocional. Cada dia era uma luta, e o esforço de manter a vida de seus filhos o mais normal possível parecia uma tarefa colossal. Helena estava constantemente lutando contra o medo de falhar como mãe e a culpa de não conseguir dar aos filhos a vida que eles tinham antes. A preocupação com o futuro de Alice e Gabriel era uma constante em sua mente. Helena tentava equilibrar seu trabalho e cuidar da casa, mas as dificuldades se acumulavam. Ela enfrentava não apenas a dor pessoal, mas também a responsabilidade de garantir que seus filhos não sentissem o impacto completo da perda. O peso da responsabilidade de criar duas crianças, agora sem o pai, fazia com que cada dia fosse uma prova de sua força e determinação. Mesmo com a exaustão que a consumia, Helena sabia que não podia ceder. Ela precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, por seus filhos e por ela mesma. Era uma jornada de resiliência e sacrifício, uma batalha silenciosa onde cada pequena vitória significava um passo a mais em direção a um futuro incerto. E enquanto o mundo ao seu redor seguia em frente, Helena se agarrava à esperança de que, com o tempo, a dor se transformaria em uma força renovada, capaz de construir um novo caminho para ela e seus filhos. Após semanas de sofrimento silencioso, Helena começou a sentir que a dor se tornava uma constante em sua vida. O cansaço extremo e a dor nas costas, que antes eram apenas inconvenientes, agora se transformavam em uma presença inescapável. Ela tentava ignorar os sinais que seu corpo estava lhe dando, focando em suas responsabilidades diárias e na criação dos filhos, mas o sofrimento não dava trégua. Um dia, enquanto estava em seu trabalho no hospital, Helena foi surpreendida por uma dor aguda e debilitante. As mãos dela tremiam enquanto tentava se segurar ao balcão da recepção, mas a dor era intensa demais para ser ignorada. Em um momento de fraqueza, ela desmaiou, caindo no chão com um som abafado. O caos se instalou rapidamente, e seus colegas de trabalho, que a conheciam bem, correram para ajudá-la. Helena acordou em uma maca, cercada por rostos preocupados e vozes que tentavam acalmá-la. O desmaio foi um sinal claro de que algo estava muito errado,
e ela foi submetida a uma série de exames médicos no mesmo hospital onde trabalhava. O estresse e a dor se misturavam, criando um turbilhão de emoções enquanto os exames eram realizados. Helena tentava manter a calma, mas a sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Os resultados dos exames foram seguidos por uma consulta com um médico especialista, um encontro que Helena aguardava com uma mistura de ansiedade e desespero. Ela sabia que o desmaio era um alerta grave, e o fato de ter sido necessário fazer exames detalhados não fazia com que ela se sentisse melhor. O medo do desconhecido estava se tornando uma sombra constante sobre sua mente. No consultório do médico, Helena se sentou com a esperança de que as notícias não fossem tão ruins quanto ela temia. O médico começou a explicar a necessidade de mais testes e monitoramento para entender melhor o que estava acontecendo com ela. A realidade de que sua saúde estava em risco era difícil de aceitar, e Helena se viu à beira das lágrimas, lutando para manter a compostura enquanto o especialista descrevia os próximos passos. Cada momento que passava parecia arrastar-se lentamente, e Helena estava mergulhada em um estado de incerteza. As semanas de dor, a experiência do desmaio, e a necessidade de uma bateria de exames a fizeram confrontar a gravidade da situação de forma dolorosa. O que era uma dor física agora estava se transformando em um peso emocional, e Helena sentia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Ela sabia que precisava enfrentar a realidade de frente e se preparar para a batalha que estava por vir. A necessidade de se cuidar e de buscar tratamento se tornava mais urgente, e Helena estava prestes a embarcar em um caminho que exigiria não apenas coragem, mas também uma profunda resiliência para enfrentar o que estava por vir. Helena entrou no consultório com uma expectativa misturada de esperança e terror. As semanas de exames e consultas haviam sido uma jornada angustiante, e agora, finalmente, ela estava prestes a ouvir o diagnóstico que poderia definir o curso de sua vida. O médico, com sua expressão séria e profissional, começou a explicar os resultados com um tom grave. Aquelas palavras foram como um golpe brutal. Câncer de pulmão. A sentença foi lançada, e Helena sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A sala girava ao seu redor, e a realidade da doença parecia irreal e cruel. O medo se apoderou dela instantaneamente, um medo profundo e visceral, não apenas pela sua própria vida, mas pelo futuro de seus filhos. Ela pensava em Alice e Gabriel, que agora precisariam enfrentar a vida sem a mãe se ela não conseguisse vencer essa batalha. A dor de saber que Rodrigo não estava mais ali para apoiá-la naquele momento de desespero era quase insuportável. As lembranças de Rodrigo, com seu olhar gentil e encorajador, contrastavam dolorosamente com a solidão que Helena sentia agora. O médico explicou que o tratamento seria longo, caro e exaustivo. Cada palavra parecia pesar uma tonelada em seus ombros já sobrecarregados. Helena sabia que o caminho à frente seria árduo, com sessões de quimioterapia, consultas frequentes e uma luta constante para manter a esperança viva. O custo emocional e físico do tratamento era imenso, e ela se perguntava como conseguiria suportar tudo isso sem a presença de Rodrigo para se apoiar. Enquanto o médico continuava a falar sobre as opções de tratamento e o plano a seguir, Helena estava em um estado de choque, absorvendo cada informação com dificuldade. Ela lutava para processar a gravidade do que estava acontecendo, e suas lágrimas se misturavam com o medo e a incerteza. O futuro parecia sombrio e imprevisível, e a preocupação com a saúde e o bem-estar de seus filhos se tornava uma pressão esmagadora. Ao sair do consultório, Helena se viu sozinha em um corredor frio, com o peso da notícia sobre seus ombros. O medo de deixar os filhos sem ninguém para cuidar deles era avassalador, e a dor da perda de Rodrigo se intensificava. Ela decidiu que não queria sobrecarregar Alice e Gabriel com mais sofrimento, especialmente em um momento tão delicado. A ideia de manter a doença em segredo era a única maneira que encontrava para proteger seus filhos do choque e da tristeza. Helena sabia que precisava ser forte, não apenas para si mesma, mas também para os filhos que dependiam dela. O peso da decisão de esconder a doença se tornava cada vez mais pesado, mas ela acreditava que era a melhor escolha para manter a normalidade na vida de Alice e Gabriel. Ela se preparava para enfrentar a batalha mais difícil de sua vida com uma determinação silenciosa, enquanto carregava o peso de uma dor imensa e a incerteza sobre o futuro. Cada passo que dava em direção ao tratamento era um lembrete da luta que estava prestes a enfrentar,
mas Helena estava decidida a lutar com todas as suas forças. O amor pelos filhos e a memória de Rodrigo eram suas maiores fontes de força, e ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse, determinada a proteger e garantir um futuro melhor para a família que ela amava. A decisão de Helena de esconder a verdade sobre sua doença parecia ser a escolha mais sensata, mas o peso da mentira tornou-se quase insuportável. Enquanto lutava para manter a normalidade e esconder seu sofrimento dos filhos, um detalhe crucial escapuliu: os papéis do diagnóstico. Em uma tarde comum, Alice, a filha mais velha, estava organizando alguns documentos na casa e encontrou os papéis escondidos. Antes de continuarmos, compartilhe conosco a sua opinião nos comentários. O que faria se estivesse no lugar de Helena? Tentaria esconder a doença dos filhos na tentativa de protegê-los? Já passou por alguma situação parecida como a de Helena? Como lidou com isso? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. Alice era perceptiva e notou imediatamente algo fora do lugar. As palavras e os termos médicos eram difíceis de entender, mas a dor e a gravidade no diagnóstico eram claras. Seu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de pânico tomou conta dela. Sem saber o que fazer, Alice procurou a mãe, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Quando Helena entrou na sala, viu a expressão angustiada da filha e o documento em suas mãos. Um frio na espinha percorreu seu corpo. Ela sabia que aquele momento era inevitável, mas o medo de como seus filhos reagiriam fez seu coração disparar. A luta interna era enorme. Ela havia tentado ser forte para proteger a família, mas agora seu segredo estava exposto. Alice, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas, confrontou Helena. "Mãe, o que é isso? Por que você não me contou?" perguntou ela, a dor visível em cada palavra. A cena era um misto de confusão e tristeza, e Helena sentiu seu mundo desmoronar ainda mais. Ela não tinha mais como esconder a verdade, e a culpa de ter mentido pesava sobre seus ombros. Sem conseguir manter a fachada, Helena desabou. As lágrimas rolavam pelo seu rosto enquanto ela confessava tudo para os filhos. A verdade sobre o câncer de pulmão, a gravidade da situação, e o medo que a consumia foram finalmente revelados. O desespero e a dor que Helena havia tentado esconder agora estavam à vista de todos. Em um momento de vulnerabilidade, ela se sentiu frágil e exposta. O medo de ser vista como uma fraqueza foi um golpe devastador, mas a reação dos filhos foi surpreendente. Em vez de se afastarem ou se desesperarem, Alice e Gabriel se uniram em torno da mãe com uma força e um amor inabaláveis. A decisão de se apoiar mutuamente em vez de sucumbir à tristeza trouxe uma onda de conforto inesperado para Helena. Eles estavam decididos a enfrentar essa luta juntos, a mostrar que, apesar do medo e da incerteza, a família estava mais unida do que nunca. A cena em que Helena, Alice e Gabriel se abraçaram foi profundamente comovente. Os três se envolveram em um abraço apertado, onde a dor e o amor se entrelaçavam. Era um momento de solidariedade e compromisso, uma nova fase onde a força da família se manifestava em sua forma mais pura. A decisão de enfrentar a doença juntos trouxe uma sensação de esperança renovada, e, a partir daquele momento, o trio se preparava para enfrentar a batalha com um espírito indomável e um coração cheio de amor. Com a verdade revelada e o peso da luta pela frente, Helena e seus filhos decidiram mobilizar a comunidade em torno deles. A notícia sobre o câncer de Helena se espalhou rapidamente, e a resposta da comunidade foi avassaladora. Amigos, vizinhos e até mesmo pessoas desconhecidas se uniram com uma força e generosidade que Helena jamais poderia ter imaginado. Os primeiros passos foram organizar eventos beneficentes para arrecadar fundos. A Escola dos Filhos, onde Helena era conhecida por sua dedicação e gentileza, se tornou o ponto de partida. A diretora, tocada pela situação, ofereceu a escola para uma grande feira de caridade. As semanas seguintes foram preenchidas com reuniões de planejamento e a preparação frenética para o evento. No dia da feira, o estacionamento da escola estava cheio de barracas coloridas e mesas repletas de alimentos, artesanato e produtos doados. Cada canto estava decorado com cartazes que pediam apoio para Helena. A atmosfera era de esperança e solidariedade. A comunidade inteira parecia ter se mobilizado,
com pessoas que se apresentaram para ajudar na organização, vender produtos e até realizar apresentações musicais e de dança. Helena, apesar de estar fisicamente debilitada pelos efeitos do tratamento e pelas sessões de quimioterapia, foi arrastada para o evento por Alice e Gabriel. Ela estava exausta, mas o calor e a energia do ambiente trouxeram uma nova vida para ela. Cada sorriso, cada gesto de apoio, cada palavra de encorajamento, eram como remédios para sua alma cansada. Ao longo do dia, Helena se viu envolvida em uma onda de solidariedade que a fazia sentir-se revigorada. As doações, o apoio emocional e a presença da comunidade ao seu lado foram como um bálsamo para sua dor. Ela caminhava pelos estandes, falando com pessoas que haviam contribuído e recebendo palavras de força e carinho. A cada nova doação, seu coração se aquecia com um sentimento de gratidão e esperança. Os eventos beneficentes se espalharam rapidamente, e outras iniciativas surgiram, como jantares comunitários e corridas de arrecadação de fundos. A ajuda financeira começou a aliviar o peso dos custos do tratamento, e Helena sentiu, pela primeira vez desde o diagnóstico, que havia uma verdadeira esperança. A luta parecia menos solitária com cada gesto de apoio e cada nova contribuição que chegava. O envolvimento da comunidade trouxe a Helena uma sensação de pertencimento e de conexão que ela havia perdido durante o período de doença. Ela percebeu que, por mais difícil que a batalha fosse, ela não estava sozinha. A solidariedade e o amor que a cercavam deram-lhe uma nova força para enfrentar os desafios que vinham pela frente. Com o apoio da comunidade, a sensação de desesperança deu lugar a uma esperança real e palpável. Helena sentia-se renovada e pronta para enfrentar o tratamento com um espírito mais forte. A luta estava apenas começando, mas a presença e o apoio das pessoas ao seu redor ajudaram a enfrentar o que viria com uma coragem renovada e uma determinação inabalável. O ambiente do hospital, com suas luzes frias e corredores longos, era agora o cenário de um novo capítulo na vida de Helena. A rotina dos tratamentos e consultas já era exaustiva, mas um dia, algo inesperado aconteceu que iluminou sua jornada sombria. Enquanto esperava para receber mais uma dose de medicação, Helena viu um enfermeiro entrar na sala com um olhar familiar. Seu coração deu um salto quando percebeu que o enfermeiro não era um desconhecido, mas alguém do seu passado. Lucas, o homem que um dia havia sido seu grande amor durante o curso de enfermagem, estava ali diante dela. A surpresa e a emoção foram quase palpáveis. Lucas, agora com uma postura profissional e um sorriso acolhedor, começou a explicar o procedimento com uma calma que parecia transcender o ambiente clínico. Helena o reconheceu imediatamente. A mesma presença que havia uma vez a conquistado nos dias despreocupados da juventude estava agora diante dela, trazendo uma mistura de nostalgia e esperança. O destino parecia ter colocado Lucas novamente em seu caminho, e a coincidência era quase tocante. Com o passar dos dias, a relação entre Helena e Lucas foi se transformando. Inicialmente, ele era apenas o enfermeiro responsável por suas medicações, mas logo sua presença tornou-se muito mais significativa. Lucas não apenas administrava os medicamentos com uma habilidade técnica impecável, mas também oferecia um apoio emocional que Helena tanto precisava. As conversas entre eles eram mais do que meros diálogos clínicos, eram trocas de lembranças e palavras de conforto. Cada visita de Lucas ao quarto de Helena era um pequeno alívio em meio à rotina cansativa dos tratamentos. Seus sorrisos e a forma gentil como ele se preocupava com seu bem-estar físico e emocional começaram a fazer uma diferença real na vida dela. Ele parecia entender os momentos de fraqueza que Helena tentava esconder, e suas palavras de encorajamento eram como um bálsamo para suas feridas emocionais. O reencontro com Lucas trouxe uma nova luz para os dias de Helena. Havia uma reaproximação natural entre eles, como se os anos e a distância não tivessem apagado a conexão especial que haviam compartilhado. O carinho e a preocupação de Lucas eram evidentes em cada gesto e em cada olhar. Helena sentia que, de certa forma, o destino os havia unido novamente, oferecendo uma fonte inesperada de conforto e esperança em meio à sua batalha. A presença de Lucas não só facilitou o tratamento de Helena, mas também trouxe um novo sentido de pertencimento e de esperança. Ela percebeu que, mesmo nas situações mais sombrias, o passado e o presente podem se entrelaçar de maneiras surpreendentes. E assim, com Lucas ao seu lado,
Helena encontrou uma força renovada para enfrentar a jornada que ainda estava por vir, sabendo que não estava sozinha e que, talvez, o amor e o destino tinham um papel a desempenhar em sua recuperação. Enquanto os dias se arrastavam lentamente pelo cansaço do tratamento, Helena encontrava conforto nas visitas de Lucas. Cada sessão de quimioterapia, cada exame, vinha com a presença constante dele, trazendo uma luz inesperada para seus dias sombrios. À medida que os meses avançavam, uma conexão profunda e inesperada começou a se formar entre eles. O ambiente do hospital, embora marcado pela dor e pela luta, tornou-se também o palco de uma nova e delicada relação. Lucas, com sua habilidade de escutar e oferecer palavras de encorajamento, era mais do que um enfermeiro, ele era uma presença reconfortante que lembrava Helena dos dias em que a vida parecia mais simples e promissora. Ele estava sempre ao seu lado, não apenas como profissional, mas como alguém que parecia compreender a essência de suas lutas. As conversas entre eles, inicialmente centradas apenas em tópicos médicos e rotinas de tratamento, gradualmente se tornaram mais pessoais. Lucas compartilhava histórias de sua vida, suas próprias dores e desafios, o que criou um espaço seguro onde Helena podia abrir seu coração. Ela descobriu que ele havia enfrentado suas próprias batalhas e dificuldades, o que criou um vínculo de empatia e compreensão mútua. Eles trocavam confidências que iam além das paredes do hospital, e a amizade entre eles floresceu em algo mais profundo. Os momentos mais íntimos ocorriam durante as longas sessões de tratamento, onde a presença de Lucas se tornava um porto seguro para Helena. As palavras de apoio e a presença constante dele começaram a despertar sentimentos que Helena pensou ter deixado para trás. O carinho que havia entre eles evoluiu para uma relação mais madura, enraizada na compreensão e no afeto. Lucas se tornou uma âncora em meio à tempestade que Helena estava enfrentando. A forma como ele a olhava, a ternura em suas palavras e a dedicação com que se preocupava com seu bem-estar revelavam um amor que estava renascendo das cinzas. A conexão que eles compartilham era visível em cada gesto carinhoso, em cada olhar, e nas conversas que se tornaram cada vez mais pessoais e significativas. Para Helena, Lucas não era mais apenas uma parte do tratamento, mas uma fonte de força e esperança. Em seus momentos mais baixos, a presença de Lucas trazia uma sensação de normalidade e conforto que ela havia perdido. A luta contra a doença, embora difícil, ganhou um novo propósito com Lucas ao seu lado. Ele estava ao seu lado, não apenas como um profissional, mas como alguém que entendia e compartilhava a dor, oferecendo não apenas cuidado médico, mas um carinho genuíno e um amor que, de alguma forma, parecia ter resistido ao teste do tempo. Enquanto Helena atravessava os desafios do tratamento, ela se dava conta de que, em meio à luta, havia encontrado um novo amor. A jornada estava longe de terminar, mas com Lucas ao seu lado, Helena sentia que havia encontrado uma nova força e um novo propósito para continuar lutando. Os meses de tratamento haviam sido um verdadeiro teste de resistência e coragem para Helena. Cada sessão, cada medicação, cada exame parecia um desafio interminável, mas havia uma luz no fim do túnel. A notícia que chegou, embora longe de ser uma cura definitiva, era um alívio profundo. O câncer de Helena havia entrado em remissão. O peso da doença que ameaçava sua vida havia diminuído, oferecendo a ela a chance de respirar com um pouco mais de leveza. A remissão trouxe uma onda de gratidão e alívio para Helena e sua família. As palavras do médico, embora cautelosas, eram um sopro de esperança. O câncer, que havia sido um monstro constante na vida de Helena, agora parecia um pouco menos ameaçador. A família se reuniu em torno dela para celebrar essa vitória parcial, um triunfo que parecia uma pequena luz em meio à escuridão que haviam enfrentado. Havia sorrisos e lágrimas de alívio, e o ambiente do lar estava carregado de um novo otimismo. Apesar da alegria do momento, Helena sabia que a estrada ainda era longa e incerta. A remissão não garantia uma cura total, e a sombra da doença ainda pairava sobre seu futuro. A jornada de Helena estava longe de terminar, e a incerteza era um companheiro constante. Mas, em vez de se deixar consumir pelo medo do desconhecido, ela começou a aceitar a vida com todas as suas complexidades. Ela aprendeu a viver com a incerteza, a abraçar o presente com uma nova perspectiva. Cada dia, mesmo com suas dificuldades e desafios, se tornou uma oportunidade para encontrar significado e gratidão.
Helena começou a valorizar cada momento, a encontrar alegria nas pequenas coisas e a apreciar a companhia de seus filhos e de Lucas, que se tornará uma presença indispensável em sua vida. O tratamento havia sido um capítulo árduo e doloroso, mas também revelador. Helena descobriu que, mesmo na ausência de garantias, a vida podia ser plena e significativa. Ela estava determinada a viver com intensidade, a aproveitar cada dia como uma dádiva. Embora o futuro fosse incerto, Helena sabia que havia algo poderoso na maneira como ela escolhia viver, com esperança renovada e um coração aberto para as possibilidades que a vida ainda lhe oferecia. Com a saúde de Helena agora estável e o câncer sob controle, o horizonte que antes parecia sombrio começou a se iluminar com novas possibilidades. Aquele período de incerteza e dor foi substituído por uma nova perspectiva de vida, uma chance de reescrever a própria história com esperança e renovação. Helena se permitiu sonhar novamente, algo que parecia distante meses atrás. Lucas, que havia sido uma âncora vital durante o tratamento, não era mais apenas um profissional de saúde na vida de Helena. Ele havia se tornado uma presença constante e carinhosa, alguém que compartilhou os momentos mais difíceis e agora estava pronto para embarcar em uma nova fase ao seu lado. A relação deles, que começou em meio à adversidade, havia se transformado em um vínculo profundo e significativo. A conexão que havia começado como um suporte durante a doença se transformou em algo mais sólido e duradouro. Juntos, Helena e Lucas começaram a planejar um futuro que antes parecia incerto e longe de ser realidade. Eles decidiam viver o presente com intensidade, aproveitando cada momento e abraçando a vida com uma nova abordagem. O peso do passado foi aliviado, permitindo que eles se concentrassem em construir um novo capítulo, sem as amarras das dores anteriores e com uma esperança renovada no coração. Alice e Gabriel, já mais maduros após os desafios enfrentados, acolheram Lucas com um caloroso e sincero afeto. A presença dele tornou-se uma extensão natural de sua família, um novo pilar que oferecia estabilidade e carinho. Eles viram em Lucas não apenas o homem que ajudou sua mãe a superar um momento tão difícil, mas também alguém que se integrava de maneira genuína e amorosa à vida deles. A vida, embora ainda marcada por desafios, encontrou um novo equilíbrio. A casa, que antes era um refúgio de lutas e incertezas, agora vibrava com a energia de uma nova esperança e de um amor renovado. Helena e Lucas, com o apoio e o carinho de Alice e Gabriel, começaram a construir uma vida mais plena e significativa, enfrentando o futuro com coragem e uma visão otimista. Cada dia trazia novas oportunidades para celebrar e crescer, e a família, agora mais unida, caminhava para frente com um sentido renovado de propósito. O passado, com suas dores e dificuldades, tornou-se parte da história que os moldou, mas não mais uma sentença de prisão. Eles estavam livres para abraçar o presente e construir um futuro cheio de novas possibilidades, com amor e esperança guiando cada passo do caminho. O reencontro de Helena com Lucas foi mais do que um simples retorno ao passado, foi um renascimento. Para Helena, essa nova etapa da vida representava um símbolo poderoso de que a vida, mesmo em seus momentos mais difíceis, tem o poder de surpreender. O amor que ela havia redescoberto não era apenas uma história de dois corações que se encontraram novamente, mas um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, há sempre espaço para recomeçar. Cada dia ao lado de Lucas, agora não apenas como um antigo amor, mas como um verdadeiro companheiro, reforçava em Helena a ideia de que ela não era uma carga para seus filhos. Muito pelo contrário. A força e a coragem que ela havia demonstrado durante a batalha contra o câncer eram reconhecidas e celebradas por Alice e Gabriel. Eles viam em sua mãe não apenas alguém que havia sobrevivido a uma doença devastadora, mas uma mulher que, apesar de tudo, havia encontrado a capacidade de amar e de acreditar em um futuro melhor. A jornada de Helena pela doença não a derrotou, em vez disso, a fez descobrir a verdadeira essência da vitória. Não era sobre vencer uma batalha contra uma doença, mas sobre nunca desistir, mesmo quando o caminho parecia impossivelmente difícil. Cada desafio superado, cada dia vivido com coragem, revelou que a verdadeira força reside na resiliência e na capacidade de continuar lutando, independentemente das adversidades. Com o coração pleno de amor e renovada esperança, Helena encarava o futuro com uma nova perspectiva. Ela havia aprendido que o que realmente importa na vida são os laços que compartilhamos com aqueles que amamos.
Os obstáculos que surgem em nosso caminho não definem quem somos, mas as conexões e o amor que cultivamos ao longo do caminho nos mostram o verdadeiro significado da vida. Helena agora caminhava com a certeza de que, independentemente dos desafios que ainda pudessem surgir, o amor compartilhado com seus filhos e com Lucas era a base sobre a qual construiria seu futuro. Essa certeza a fortalecia e a inspirava a viver cada dia com intensidade e gratidão, sabendo que a vida, com todas as suas surpresas e reviravoltas, sempre pode nos oferecer novos começos e oportunidades para encontrar felicidade e realização. Na sua opinião, Helena agiu corretamente ao tentar esconder sua doença dos filhos? O que achou da atitude de Alice e Gabriel, buscando ajuda quando descobriram a doença da mãe? Se fosse você, como reagiria à notícia de uma grave doença? Já precisou lidar com algo parecido? Teve ajuda de pessoas próximas? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Ela é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.